Sincronismo entre o Asset e o CI com o CSDM. Eu vou te explicar de um jeito simples para você nunca mais esquecer como é que isso funciona. Se você já viu essa documentação da ServiceNow, com certeza você já leu e nunca compreendeu. Agora você vai aprender de uma vez por todas como é que funciona esse sincronismo com o CSDM. Então fica comigo até o final para você não perder nenhum detalhe. Muito bem, muito bem. Vamos lá para a minha tela. Você que trabalha com CMDB, gestão de ativos, ITSM ou qualquer outro módulo que depende do sincronismo entre o AST e o CI, provavelmente você já visitou essa documentação aqui da ServiceNow diversas vezes, leu, releu e não entendeu nada. Pois bem, a ideia aqui é justamente simplificar o entendimento dessa documentação. Como que funciona o sincronismo entre o Asset e o CI no CSDM. Só que para a gente falar antes de sincronismo do CSDM, a gente precisa primeiro entender sobre os campos legados. Os campos legados, eles são utilizados antes da gente ter o plugin do CSDM ativado. Então vamos começar aqui com os campos legados. Os legados. Eu vou colocar uma caixinha aqui para o lado do CI, no caso do CMDB. Deixa eu copiar aqui para ficar do mesmo tamanho. E aqui vai ficar o lado do asset. E aí, quando a gente fala dos campos de lifecycle para o CMDB e para o asset no AMDB, nós temos do lado do CMDB o hardware status com substatus. Nós temos o install status e nós temos o operational status. Do lado do asset, nós temos o state com substate. E para cada um deles, nós temos diversas combinações e opções de lifecycle. Só para exemplificar melhor para vocês, eu tenho aqui do meu lado do CMDB um computador e aqui do meu lado do hardware eu tenho aqui um ativo. Então, olha aqui no ativo que eu comentei. Eu tenho aqui o state e eu tenho o substate. E para cada um deles, eu tenho diversos tipos de combinação. Então, por exemplo, em estoque, se eu vier aqui no substate, eu tenho todas essas opções aqui. Se eu mudar aqui, por exemplo, para em maintenance, ele não me traz nada, mas se eu colocar retired, eu vou ter aqui outras opções. Do mesmo modo, eu tenho aqui também para a parte do hardware. Se eu vier aqui no hardware status, em estoque, eu tenho essas combinações. Se eu mudar aqui para, por exemplo, retired, eu tenho essas outras combinações aqui. Então, eu vou utilizar o status mais substatus de um lado e do outro. E vamos voltar aqui no meu whiteboard, só para vocês entenderem. Quando a gente fala de sincronismo entre asset e CI, então aquilo que é físico mais o item lógico, embora nós tenhamos esses três campos aqui, o que verdadeiramente importa para a gente é o hardware status e substatus. É ele que combina com o state e substate do asset. Embora o install status ele também seja utilizado, mas ele é utilizado somente para aquilo que é não hardware, ou seja, não é um ativo físico. E o operational status ele é utilizado somente na camada do CI mesmo. Então, por exemplo, para dizer se o sistema operacional ele está operante ou não. E como eu mostrei para vocês ali nos formulários de hardware e de CI, esses campos entre CMDB e ACID, eles não são um para um. Então, não é, né? Um para um. Então, as combinações que eu vou ter aqui no hardware status e substatus, nem todas eu vou ter aqui no state e substate. E, na verdade, eu tenho muito mais combinações aqui do lado do ACID de state e substate do que eu tenho no lado do CMDB. Então, aqui a gente já tem um problema, né? Eu não vou ter uma bidirecionalidade, um match, de fato, entre um e outro para todos aqueles status e substatus que eu mostrei. Dito isso, como é que funciona então o sincronismo? Já que eles não são completamente iguais. Bem, existe uma tabela aqui no ServiceNow. Deixa eu colocar aqui como
Mapping, deixa eu ver se eu acho ela aqui facilmente. Aqui, ó. Vou clicar aqui no botão All. Então eu tenho nessa tabela aqui todos os states e substates de um lado e do outro, então tanto do lado do AST como do lado do item de configuração, e como que eles são sincronizados. Então, por exemplo, esse aqui, ó, in stock test, ele está mapeado para o item de configuração como in stock e reservado. Mas aqui no direcionamento da sincronização, a direção, ele está falando que isso só acontece do asset para o item de configuração. Já o in stock pend disposal, ele é traduzido aqui para o lado do item de configuração como in disposition. E isso pode ocorrer de um lado e do outro. Então, se o item de configuração entrar em disposition, ele vai mapear o asset para in stock pend disposal. Se o asset for atualizado para in stock pend disposal, ele vai atualizar o item de configuração para in disposition. Ou seja, aqui a sincronização é bidirecional. E aí, para cada um dos status, states e substates aqui, eu tenho falando se o sincronismo acontece de um lado só ou se ele acontece de ambos os lados. Vamos voltar aqui para o whiteboard. Então, a gente subentende que o sincronismo é feito tanto de um lado como do outro. E como eu comentei, o que interessa para a gente aqui é o state substate e o hardware status com substatus. Não que os outros não importem, mas fisicamente falando, importa isso aqui. Então, qual que é o grande problema aqui com os campos legados? É que eu não tenho a correspondência exata de um lado e do outro. E isso pode gerar uma série de problemas. E aí, como que funciona quando eu já tenho o CSDM? Deixa eu copiar isso aqui. Quando eu tenho o CSDM, eu ainda continuo olhando para esses campos legados. Só que quando eu ativo o plugin do CSDM, eu vou ganhar mais alguns campos aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar certinho. Deixa eu apagar esse aqui e apagar esse aqui. Que nesse caso aqui vai ser o Life Cycle Stage com Life Cycle Status. E aí o que acontece? Eu vou ter isso tanto do lado do CMDB quanto do lado do ACID. E aí, deixa eu só apagar essas setas aqui. O que acontece? Quando a gente ativa o plugin do CSDM, nós habilitamos esses campos aqui, o Lifecycle Stage e Lifecycle Status. Ele tem uma série de combinações, assim como vocês viram ali nos campos legados. Então, eu tenho, por exemplo, Inventory Available, Inventory Pre-Allocated, eu tenho End of Operation, Pend Evaluation e assim por diante. Então eu posso começar a olhar para esses campos aqui ao invés dos campos legados. E por quê? Aqui eu tenho muito mais match de um lado e do outro. Então os mesmos estágios e status que eu vou encontrar do lado do CMDB, eu vou encontrar do lado também do AST. Embora eles também não sejam totalmente para um. Tem algumas coisas que fogem à regra sim. Só que esse sincronismo do Lifecycle Stage e Lifecycle Status entre AST e CI, eles não ocorrem de um para o outro. Não existe essa bidireção. O que acontece quando eu só ativo o plugin do CSDM? Eu vou ter uma tradução de campos entre o Lifecycle Stage e Lifecycle Status com os campos legados do lado do asset. Aqui. Aqui é a mesma coisa. Essa tradução, sim, é bidirecional. E isso acontece também para o lado do CMDB, o lado do CI. Então, aqui, por exemplo, eu não vou ter esse sincronismo ocorrendo nessa camada. O que acontece é que vai existir uma tradução do Lifecycle Stage, Lifecycle Status
com os campos legados do Asset, ele vai empurrar isso aqui para o mapeamento que foram feitos nos campos legados para o lado do CMDB, que vai traduzir isso aqui para o Lifecycle Stage Status do lado do CMDB. Então, a sincronização ela não ocorre aqui, ela vai dar toda essa volta aqui, tanto se eu fizer uma atualização no lado do Asset, então vai fazer a tradução aqui do Lifecycle Stage Status para os campos legados, vai empurrar isso aqui para os campos legados do CMDB, que vai traduzir isso aqui para o Lifecycle Stage, Lifecycle Status do lado do CMDB. Da mesma maneira, se eu fizer uma atualização aqui no Lifecycle Stage, Lifecycle Status do lado do CMDB, ele primeiro traduz aqui para os campos legados, empurra isso aqui para o Asset e traduz aqui para o Lifecycle Stage, Lifecycle Status do lado do Asset. Só que isso daqui também gerava uma série de problemas, porque como a gente continua utilizando aqui basicamente os campos legados para a tradução, a gente não tem 100% das combinações efetivas. Então, o que a Celebi Sinal fez? Ela foi lá e lançou o CSDM5. Deixa eu copiar isso aqui. CSDM5. Então, continua não sendo 1 para 1. Isso não muda nada. Mas o que muda com o CSDM5? E tem uma atenção aqui também, que isso acontece a partir da versão Xanadu. O que acontece é que a partir da versão Xanadu, quando eu tenho o CSDM5, o plugin ativado, e eu vou lá na property do CSDM Lifecycle Control e faço a habilitação do sincronismo, que é essa parte aqui da documentação, aqui, ó. Quando eu ativo essa property, ou eu vou lá no mapeamento no CSDM Lifecycle Mapping, ele vai aparecer um botãozinho Enable Sync, é a mesma coisa de habilitar essa property. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o sincronismo bidirecional entre os campos do Lifecycle Stage, Lifecycle Status, entre o AST e o CI. Deixa eu apagar isso aqui, só para que vocês entendam. Então, eu passo a olhar somente para isso aqui. Eu tenho o sincronismo de fato entre o Lifecycle Stage e o Lifecycle Status. Então, sempre que eu fizer uma alteração, essa alteração vai ser imediatamente replicada de um lado e do outro. Eu não preciso mais passar por toda a tradução para que ele chegue no Lifecycle Stage e Lifecycle Status de um lado e do outro. Não, isso ocorre simultaneamente aqui nessa camada. E observem que eu apaguei essas linhas aqui, mas mantive aqui no AST, porque o que acontece? Os campos legados, eles ainda podem ser utilizados por alguns outros recursos, como Service Graph, e algumas outras aplicações, enfim. Embora que para ativo ECI eu esteja olhando para essa camada, eu ainda preciso manter isso ativo, porque alguma aplicação legada pode estar trabalhando ainda com esses campos legados. Então, o que acontece? O sincronismo ocorre aqui entre o Lifecycle Stage Status, entre Asset e CI, só que no lado do Asset eu ainda faço uma tradução disso aqui para os campos legados, para que eles não fiquem desatualizados. Então, isso aqui é traduzido para os campos legados do lado do Asset e é empurrado aqui para os campos legados do CMDB. Né? Inclusive, na documentação, em algumas documentações, se você for principalmente na comunidade, o que eles recomendam é que nos formulários de CI e de Asset, você não olhe mais para esses campos. Vocês retirem eles do formulário e passem a utilizar somente isso aqui. Então, resumindo, os campos legados trabalham com aquela tabela de mapeamento, só que eu não tenho um match completo de um lado e do outro. Eu tenho muito mais campos e substratos aqui, na verdade, do lado do Asset. Com o CSDM, eu já começo a utilizar aqui o Lifecycle Stage e Lifecycle Status, que tem mais correspondências exatas, mas quando eu só ativo o plugin, eu ainda faço uma tradução aqui para o lado do Asset, que vai empurrar isso para o CMDB, que depois empurra aqui para o Lifecycle Stage e Lifecycle Status do CMDB. Da mesma maneira, ele faz o caminho inverso. Agora, quando eu tenho o CSDM, ativei o plugin e eu ativo a property, eu tenho sim
já o sincronismo direto entre o Lifecycle Stage e o Lifecycle Status, entre o ACID e o CMDB. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido simplificar um pouco para vocês como funciona o CSDM Lifecycle Control. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, vai ser um prazer responder todos vocês. Então, peço também que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem para que ele chegue a mais pessoas. Um abraço e até a próxima!